Eis a cruz de Cristo, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o programa Deus Sempre Vence, para ajudar a você em tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos de muitas tempestades, adversidades, uma força maligna contra a nossa vida, nossa vocação, nosso estado de vida, nossa família. Por isso, esse programa é para ajudar você e os seus parentes, seus amigos. Por isso eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para que chegue também outras pessoas, para que possam ajudar as pessoas. É necessário a gente ser formado, é necessário a gente aprender, talvez escutar o óbvio, é preciso escutar o óbvio, para que a gente possa, nas batalhas e nas lutas espirituais, nas tempestades, em nome de Jesus, vencer. Amém? Falam glória a Deus aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vou falar mais uma vez hoje sobre educar os filhos. Esse programa é mais um programa dessa série que nós estamos fazendo aí sobre a educação dos filhos. Ajudar o papai e a mamãe, já que se fala tanto hoje de que o mal quer acabar com a família, o mal quer destruir a família, e isso é uma verdade. Nós precisamos então, mais do que nunca, falar sobre isso. E diante de algumas experiências de trabalhar com a juventude durante muitos anos, evangelizar jovens, também trabalhar hoje com crianças, nosso abrigo, casa terapêutica, atender tantos jovens, nós temos um pouquinho aí de experiência para estar falando sobre esse tema. E eu quero colocar aqui hoje mais elementos, trazer mais elementos para você, papai e mamãe, para ajudar na educação, nessa nobre vocação de pai, de mãe, de paternidade, de maternidade, de ajudar os filhos. Vamos investir nos nossos filhos. Essa é, de fato, uma nobre vocação. O primeiro elemento que eu quero trazer aqui hoje, que é muito importante, que existe uma cultura dos pais, e aqui é um erro, né, de brindar os seus filhos, de que não aconteça nenhuma adversidade com eles. É como se há uma neurose dos pais que para que tudo dá certo para os filhos. Tudo tem que dar certo para os filhos. Nada pode estar errado. E isso é um erro. Isso, de fato, é um erro. Papai e mamãe, isso é um erro. Cuidado com essa superproteção. Cuidado de colocar o filho sobre essa blindagem, achando que os filhos não podem passar por certas situações, tá? Cuidado com isso. Por quê? Porque qual que é o perigo disso? O perigo disso é quando eles chegarem na adolescência e na fase adulta, eles vão passar por dificuldades. Vão aparecer dificuldades. E como que eles vão saber lidar com isso se o papai e a mamãe não ajudou eles nessa fase de criança? Então, por isso, aqui um elemento importante que eu quero trazer para vocês, tá? Criança, vamos ajudar as crianças. Papai e mamãe, vamos treinar as nossas crianças. Treinar. Então, o filho, a criança, ela precisa, por exemplo, de aprender a ceder. Então, ganhou um chocolate, você deu um chocolate, é natural da criança ela não querer, por exemplo, dividir. É natural a criança não querer perder num jogo. É natural, ela é criança, tá? Nós, de fato, precisamos entender que é uma criança. Criança não é um ser perfeito, é uma criança. Mas entendendo que é uma criança, não é um ser perfeito, mas você precisa treinar o teu filho a saber lidar, a ceder. Ela precisa de dividir, ela precisa de partilhar, você precisa treinar, que a psicologia usa uma linguagem, nós que trabalhamos com espiritualidade, virtudes, né? As virtudes, nós precisamos trabalhar com os nossos filhos as virtudes, para que um dia sejam homens virtuosos, mulheres virtuosos. Por isso, já treinar as nossas crianças a isso, ajudar as nossas crianças a isso. Então, a criança ela precisa ser treinada a ceder. A criança precisa ser treinada a se frustrar, claro, a saber a trabalhar com as perdas, a trabalhar as emoções das crianças nas perdas, quando ela é frustrada, quando ela perde um jogo, porque ela vai querer só ganhar. E papai e mamãe, por favor, deixa seu filho perder. E ajude seu filho a lidar com as perdas, a lidar com a frustração. A criança precisa ser treinada a isso. Nós precisamos ajudar
emoções dos nossos filhos para quando chegarem na adolescência ou na fase adulta, ela saber lidar com as perdas, porque ela vai perder, ela vai se frustrar quando ela chegar numa idade adulta. O mundo faz isso muito bem e ela precisa lidar com isso. Então, a criança ela precisa criar, ela precisa saber frustrar, ela precisa saber ceder, ela precisa saber esperar, não é? Papai, mamãe, eu quero isso. Espera, filho, não é o momento disso. Mas eu quero agora. Agora não. Você precisa esperar. Esperar das 5 horas, esperar das 8 horas, esperar da noite. Esperar o momento de dar as coisas. Esperar o momento de fazer isso. Esperar o momento de brincar. Esperar o momento de estudar. Se você tem que ajudar seu filho a esperar, porque é tendencioso, da natureza da criança, ela quer tudo para agora. E o grande erro do pai e da mãe, em nome do amor, é ceder. Vai cedendo. É agora. Aí a criança grita, a criança chora, a criança dá birrinha. Não, nós não podemos ceder. Então, esses elementos são importantes. A criança precisa criar, a criança precisa ceder, a criança precisa se frustrar, perder, a criança precisa esperar. Se ela não é treinada a isso, vai chegar numa fase e ela vai ficar birrenta, ela vai gastar demais, ela vai ficar depressiva, muitas vezes indisciplinada, chegar a um ponto até mesmo de usar drogas para compensar, porque ela não vai saber lidar com os problemas. Então isso é um elemento essencial. E mais uma vez eu vou pedir aos pais aqui, além de treinar os filhos a isso, a ensinar os seus filhos a isso, dar autonomia aos seus filhos, como eu já disse aqui em vários outros programas. Seus filhos precisam de autonomia. Senão eles vão se tornar pessoas imaturas. Seus filhos precisam saber lidar com as emoções e o papai e a mamãe precisam ajudar eles. Então isso é um papel muito importante. O segundo elemento importante é que cada dia mais os pais estão dizendo assim, eu não tenho tempo, meus filhos, Inclusive muitos pais não querem nem ter filhos dizendo que não tem tempo. Isso é um absurdo, porque isso é um baita de um egoísmo, de um egocentrismo. Porque filho custa, porque filho é caro, porque filho dá problema. Então o eu, já disse isso aqui também em outros programas. Mas o que acontece muitas vezes o pai está aprendendo hoje, existe uma linguagem importantíssima dizendo tempo de qualidade. Ou seja, eu trabalho muito, mas o tempo que eu tenho que estar com meu filho. Isso é certo? Isso é certíssimo. Tempo de qualidade é importantíssimo. Esse é o segredo. Mas, mais uma vez, o que acontece muitas vezes é que nesse tempo de qualidade não vira qualidade, vira intensidade. Ou seja, o pai não tem regras, o pai ele vira um vô, Aí ele faz o que o filho quer, Porque ele tem pouco tempo com o filho. Então aí perde, aí ele não dá disciplina, ele não fala não, ele não ensina o filho a perder, ele não sabe lidar, ele dá tudo pro filho, por quê? Porque é um pouco tempo, então ele precisa ser intenso como pai. Então o tempo de qualidade deixa de ter qualidade para ter intensidade, para ser muito intenso, e aí acaba prejudicando, porque ele cede, e o filho se torna um príncipe, o filho se torna um rei, e isso é terrível para a educação dos filhos. Terrível para a educação dos filhos. Então, seus filhos precisam de disciplina, seus filhos precisam ser corrigidos, seus filhos precisam aprender a dizer não para eles. Então, cuidado, papai e mamãe, em nome de uma ausência, em nome do amor. Muitos pais hoje têm medo de dizer, eu não estou amando meu filho. O medo de, às vezes, falar não, o medo de, às vezes, ter autoridade, e aí estão cedendo para os filhos. Cuidado, pais e mães hoje estão perdendo a autoridade sobre os filhos. Eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Você é pai. 6-5. Não é 5-5, é 6-5. Papai precisa ter autoridade sobre o filho. Mamãe precisa ter autoridade sobre o filho. E nós não podemos fazer isso tempo de qualidade, vira intensidade e infelizmente cede tudo para o filho.
Isso, cuidado, não pode acontecer. Beleza? Terceiro ponto, cuidado. Hoje tem pais que estão tendo uma dúvida imensa em relação aos celulares. Pais hoje que querem descansar, dá celular para o filho. Pais hoje que querem viver um tempo de lazer, dá celular para os filhos. O filho está dando muito trabalho, o pai e a mãe dá celular para os filhos. E o pai fica numa dúvida. Qual que é a dúvida do pai e da mãe? Se eu não der o celular para o meu filho, talvez futuramente ele, de uma era tecnológica, de uma vida de tecnologia, de trabalho, se meu filho também não aprender a lidar com isso, ele vai se frustrar ou ele não vai ser bom quando ele crescer. Então, cuidado com isso, tá? Isso não se justifica, não se justifica. Cuidado, porque hoje muitas crianças estão deixando de pisar na terra, de brincar com barro, de mexer com sentimentos e emoções, de olhar para outras crianças, de lidar com outras crianças. Por quê? Porque o tempo é somente na tela, na tecnologia, nas redes sociais. Cuidado com isso, porque hoje, cada dia mais, adolescentes estão ficando depressivos, sem sentido nenhum na vida, porque a criança está cada dia mais entrando só no mundo virtual, cada vez mais virtual, e esquecendo das emoções, dos sentimentos, de olhar, de lidar com as pessoas. É terrível isso. Então, é um terceiro elemento muito importante. Por favor, papai e mamãe, cuidado com os celulares. Põe limite. E dependendo da idade, não precisa nem para que ter celular, tá? Dá coisas para o seu filho brincar, para ele criar. Como eu disse aqui, criança já vem de criar. Tem que criar. É massinha, é barro, é coisas para ele mexer, para ele criar. É fase de criação. De 1 a 6 anos, por exemplo, é uma fase de criar. Não deixe seu filho com o celular, por favor. Não faça isso. Não faça isso. É uma negligência. Isso é terrível para o futuro dos seus filhos. Tá? Então tá aí. Outros pontos são importantes que eu queria colocar aqui. Por exemplo, muitos pais, quando eles começam a perder a autoridade, muitos pais começam a colocar medo. Não tem autoridade sobre o filho, aí começa a colocar medo no filho. Não vai lá não, naquele lugar, porque senão lá tem mula sem cabeça, tem assombração, tem lobisomem, tem bicho, lá tem bandido, lá tem polícia. Muitos pais, por não ter autoridade com os filhos, aqui é terrível isso, é terrível. Pai e mãe pede autoridade para o filho, então ameaça o filho. Começa a dizer, se você não fizer isso, eu não te dou isso. Negocia com o filho. Se você não fizer isso, eu não vou fazer isso. Negocia com o filho e muitas vezes põe medo no filho. Vai não, que lá tem lobisomem. Vai não, porque lá tem polícia. Não vai não, porque lá tem assombração. Põe medo no filho para o filho não ir. Pai e mãe é autoridade. É não, pai. Du, mas é criança. Sei que é criança. Eu tive 3 filhos. Hoje eu tenho 4. É não. Sim. Não. Agora, cuidado, Cuidado, porque o pai e a mãe estão perdendo a autoridade. Você tem autoridade sobre o seu filho. Você precisa ter autoridade sobre o seu filho. Não ponha medo e não deixe as pessoas colocar medo nos seus filhos. Por que você não pode ir lá? Não pode ir lá por causa disso. Não põe medo nos seus filhos, não. Para com isso. Não ponha medo nos seus filhos. Tá? Um outro elemento que eu quero trazer aqui, que eu já coloquei da outras vezes, mas eu quero trazer de novo aqui, é em relação a papai e a mamãe, em relação a muitos pais e mães, às vezes o filho não está tendo algum tipo de comportamento e o pai e a mãe ficam preocupados e começa a levar em lugares, em pessoas para rezarem, como se aquelas pessoas que forem rezar têm mais autoridade do que o pai e a mãe. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, Deus deu autoridade para vocês. Vocês têm um dom de cura aqui, na mão de vocês. Reza para os seus filhos. Eles estão dormindo, põe a mão, reza, mãe, reza, pai, vocês têm um dom da cura. Quem cura é Jesus, mas Jesus deu autoridade e dom de cura para o pai e para a mãe. O dom de cura, papai e mamãe. Vai lá e põe a mão, E eu já disse, já testemunhei aqui várias vezes,
mas é importante colocar de novo aqui, uma vez que uma mãe viu uma pregação minha, e na pregação eu falei momentos de cura que aconteceu, e ela disse que o filho já há muito tempo não conseguia dormir à noite, e eu pedi para que ela rezasse para o filho, e ela colocou a mão e ela começou a rezar para o filho, e a partir daquele momento o filho dormiu toda noite, a partir daquele dia começou a dormir, porque a mãe botou a mão no filho e rezou para o filho. Tá? Papai e mamãe têm autoridade sobre os seus filhos. Um outro elemento que já é falado muito, que eu gostaria de trazer aqui mais uma vez, olhe aquilo que a escola está ensinando para os seus filhos, né? Olha o trabalho dos seus filhos, porque, infelizmente, por causa de tantas ideologias que estão chegando hoje nas escolas, né? As escolas estão esquecendo as matérias e ensinando os seus filhos a doutrinar os seus filhos, doutrinando os seus filhos, que é terrível. Então, cuidado com o dever de casa, olha os trabalhinhos, pai acompanha tudo, mamãe acompanha tudo, para ver aquilo que a escola de fato está ensinando aos seus filhos. E aquilo que não for da moral cristã, daquilo que é a tua fé, né? Procura a diretora, conversa com a diretora e diz: isso aqui está errado, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não aceito. Você, mãe, tem direito a isso. E também conversa com seus filhos, né? Você tem, como eu disse aqui, autoridade sobre seus filhos, e quem educa é pai e mãe, não escola. A escola reforça, a escolarização, ela ajuda, mas a educação dos filhos, a primazia, a vocação é do pai e da mãe. Quando for corrigir seus filhos e precisa corrigir, não corrige na frente de outras pessoas para não envergonhar seus filhos, chama eles por fora, né? Cuidado para não comparar seu filho com outros, né? Tem pais que fazem isso, é terrível, até mesmo com irmãos. Ah, seu irmão é isso, seu irmão faz isso. Não compara filho, né? Um filho com o outro. Não faça isso, papai e mamãe. Não queira corrigir seu filho comparando com outras pessoas. Seu filho é único, tá? Insubstituível, e cuida dele individualmente. Você tem 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos, cuida né? De maneira individual. Cada um é único e é diferente. Cuidado, papai e mamãe, sempre esteja em comunhão, juntos das decisões dos filhos. O filho é muito esperto, né? Tem mãe que fala assim: quando o pai chegar em casa, você pede ele. Mãe, não faz isso não. Tem um pai que não pede autoridade e fala assim: vai lá e pede sua mãe. Não, papai e mamãe, conversem entre vocês dois, chega num acordo vocês dois, para o filho não saber manipular o pai e a mãe. Precisa ter um acordo, pai e mãe tem um acordo, chega junto, vocês dois, para depois chegar para os filhos e falar: papai e mamãe decidiu isso. Pronto. Para o filho perceber isso, que vocês estão juntos, tá bom? E assim, ama seus filhos, ama seus filhos, mas não esqueça, tá? Amor é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não queira comprar os seus filhos com presente achando que isso é amor, não, tá bom? Cuidado. E cuidado também com as palavras, né? Não faça seus filhos demais um rei. Tem papai que fica o tempo todo: minha princesinha, meu príncipe, minha princesa, meu amor. Cuidado com essa... Cuidado. Seus filhos podem acreditar nisso, que eles são reis, e vai chegar um tempo que eles vão entender que eles não são. Cuidado. Aí você vai dizer para mim assim: Dô, então como que eu faço? Eu vou dar uma orientação aqui para vocês, né? Se for para mimar, mima sua esposa, mima seu esposo. Seu filho vai olhar para o comportamento seu com sua esposa e vai dizer: eu quero ser igualzinho ao papai. Aqui está o segredo. Vai olhar e falar assim: nossa, eu quero ser igualzinho à mamãe. Cuidado, tá? Tem gente, tem criança que é muito mimada, meu Deus do céu, e quando chegar na adulta vai ficar tão imaturo. Se você quer mimar teu filho, mima a esposa, mima o seu esposo, porque aí seu filho vai olhar e dizer assim: quero ser igualzinho o papai e a mamãe, olha como os dois estão bem, viu? Aqui está o segredo. Deus abençoe, que Nossa Senhora e o Espírito Santo dê sabedoria para que a gente possa, com a graça de Deus, conta com a graça de Deus. Por isso, papai, tem que ser vida de oração. Mamãe tem vida de oração para pedir a graça do Espírito Santo para ajudar a vocês a ter sabedoria do alto, força do alto, para saber lidar com tantas realidades. Eu sei que não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. Deus te abençoe, fique com Deus, Deus sempre vence. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Vamos ajudar a evangelizar aí as pessoas. Compartilhe esse vídeo porque Deus sempre vence.
Fica com Deus, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.